de tantas pessoas no estado de São Paulo. E vamos iniciar, então, após este canto, este momento de oração. Vocês que estão aí com o microfone desligado, né, continua desligado, mas reza aí, como está sendo aqui apresentado, vamos rezar juntos. Senhor, que eu possa, inspirado pelo Teu Espírito, alcançar a capacidade de diálogo e escuta. Peço-te de proporcionar-me um coração que se deixe interpelar também pelo parecer do outro, que caminha ao meu lado e pode colaborar para que eu seja uma pessoa melhor e mais a serviço do reino. Às vezes, acontecimentos e sensibilidades pessoais levam-me para longe da vida simples do povo. Peço-te, Senhor, dai-me um coração que seja capaz de acolher e valorizar a hospitalidade e a acolhida do pobre. A proximidade com ele ajuda-me a compreender a opção que você mesmo fez com uma vida doada aos mais vulneráveis. Ajuda-me, Senhor, a ter uma grande sensibilidade humana e social, que eu possa crescer na mentalidade da justiça do reino e da misericórdia com todos. Estamos passando por momentos de grandes perdas. O futuro nos parece tão incerto, que diante dos momentos difíceis, eu saiba resistir com ousadia, criatividade, confiança e esperança. A paciência é uma das virtudes missionárias mais exigentes para nós. Ajuda-me a caminhar com teu povo, no ritmo e no respeito de sua história. A fé é um elemento fundamental de nossa vida missionária. Eu creio em ti, Deus da vida, que a minha fé converta-se em compaixão pelo reino e pelo anúncio do Evangelho. Faz com que o meu amor seja sem condições com os pobres e pelos pobres, e que meu olhar pouse sobre os mais prejudicados pela injustiça social. Aqueles que morrem pela indiferença e egoísmo humano e estrutural. Que a minha oração seja o alimento e o sustentáculo da minha missão, sobretudo neste tempo de grandes sofrimentos. O trio, missão, cruz e missionário são inseparáveis. Que o meu olhar contemple sempre o Cristo morto e ressuscitado, onde a morte não tem a última palavra, e que eu possa, no momento da cruz, contemplar o abraço da Mãe Maria que está ali ao meu lado. Que minha vida doada à construção do reino possa ser ferramenta nas mãos de Deus para o despertar e florescer de novas vocações missionárias. Deus, nosso Pai, enviai sobre nós o Espírito Santo para que as igrejas do estado de São Paulo cresçam como sinal de vida e esperança. Queremos ser discípulos missionários, continuadores da missão de Jesus Cristo, assumindo o mandato de ir ao encontro dos irmãos e irmãs como igreja em saída. Queremos anunciar o Evangelho a toda criatura, contribuindo para a edificação de uma sociedade enraizada nos valores do reino. Abençoai a igreja no mundo, sustentai o esforço de cada missionário, missionária e tornai-nos responsáveis pela evangelização dos povos. Mãe querida, Senhora de Aparecida, intercedei por nós, fazei-nos autênticos seguidores do vosso Filho Jesus Cristo,
e fortalecei-nos no compromisso de construir relações fraternas e solidárias, em particular com os mais pobres e excluídos. Amém. Em nome do Comire, da CNBB, acolhemos agora com muita gratidão professora Márcia Regina. Sua formação acadêmica é impressionante, mestre em Educação, Comunicação, Administração, Psicologia, Universidade Paulista de São Paulo, Ciência Religiosa na Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma, Itália, habilitação para o magistério no Colégio Santa Lúcia Filipinho. E depois, olhando a sua trajetória profissional, eu vi aqui que a senhora foi professora no ITEBRA. Que legal! Pois é, o ITEBRA fica aqui na Brasilândia e, por coincidência, também eu fui professora nessa escola antes de sair do Brasil. Então, temos algo em comum e que bonito. Nós a acolhemos com muita gratidão e aqui estão, né, os nossos missionários e missionárias com tanta experiência também, mas aqui desejosos de crescer nessa espiritualidade. Então, muito obrigada por ter aceitado o convite. Que bom, estamos aí. Vocês me ouvem? Tá tudo direitinho? Tá. Agradeço muito o convite, aceitei, assim, com o coração pleno, porque é um tema muito querido, um tema que me envolve. Tanto é verdade, até pela minha formação, né? Eu fiz inicialmente pedagogia, aí fui estudar ciências da religião, e dizia para mim mesma, eu vou ensinar isso para o ser humano, então eu preciso entender um pouquinho do ser humano. Aí fui fazer psicologia. Mas entender do ser humano, eu preciso entender também da corporeidade. Aí fui fazer um curso de massagem terapêutica. E dentro da massagem terapêutica, descobri também a arte-terapia. Então, assim, todos os caminhos que me levaram para essa integração, para essa totalidade, para olhar o ser humano como um todo, não como partes, né? Não como fragmentos, mas como esse todo que é o ser humano. E eu sou terapeuta junguiana, escolhi Jung justamente porque Jung nos propicia esse olhar para a espiritualidade, né? Para esse ser humano como um todo, mas um ser humano que se conecta também com o transcendente, tá? Então, esse tema, espiritualidade, saúde, qualidade de vida, eu creio que seja muito caro, muito querido por todos vocês que estão aqui, e principalmente nesse momento, né, que nós estamos vivendo essas incertezas, ao mesmo tempo que incertezas, essas buscas internas muito grandes. E quando a gente olha, né, para o ser humano fragmentado, doente, nós precisamos também descobrir qual o caminho para a saúde, né? Eu ensino teologia para leigos, foi até uma escolha grande minha. Estou vendo o professor Jairo aí, né, lá da Lapa. Nós trabalhamos juntos lá na teologia da Lapa. O ITEBRA, infelizmente, não foi para frente, eu estava desde o começo. E nós temos ITEUCé, aqui na região Sé, e tem também lá na região Belém. Então, a gente vai fazendo um pouco, né, essa costura, esse tecer juntos a teologia com os nossos leigos, né? Então, quando a gente fala de espiritualidade e saúde, nós falamos dessa conexão com a vida, né? Nós falamos dessa razão de viver. Então, olhando a espiritualidade não só como limitada a tipos de crenças ou práticas espirituais, mas muito mais vasto, né? Então, espiritualidade como essa disponibilidade, essa capacidade de enternecer-se, de ter compaixão, mas também de honrar a realidade, escutar a mensagem que essa realidade, que o mundo, que o social nos transmite. Então, é conexão, é contemplação. Espiritualidade tem um conceito muito sutil, libertador, mas é preciso também que nós removamos as cinzas
para deixar despertar essa chama sagrada. E essas cinzas, elas podem vir de vários lugares. Essas cinzas, elas podem ser jogadas em nós ou trazidas por nós da nossa história, do nosso momento social, político, religioso. E aí precisamos deixar que essa chama venha à tona. Essa chama que é Pentecoste, essa chama que é conhecimento do outro, essa chama que é abertura para o transcendente, essa chama que é Deus. Tá? Então, eu vou colocar aqui algumas janelas, mas eu vou tirando também para a gente se falar um pouquinho mais. Então, de repente, falar de espiritualidade, de qualidade de vida, de saúde, é chamar todos para a mesa, né? É chamar homens, mulheres, crianças para participar dessa mesa, para integrar essa mesa. E aí, quando a gente fala de espiritualidade, vamos ver, abaixando, não podemos deixar de falar de religiosidade, né? São integradoras, mas ao mesmo tempo distintas. Então, quando eu coloco saúde e doenças, doença e saúde como um círculo, nós muitas vezes adoecemos e precisamos ressignificar as nossas crenças, o nosso estilo de vida, rever os nossos hábitos e vícios, mas dentro de uma cultura, né, até como missionários, não podemos deixar de lado esse olhar para a cultura, essa inculturação. E olhar também os nossos comportamentos, como que eles estão integrados ou desintegrados, doentes ou saudáveis. E eu peguei aqui uma definição de espiritualidade do Leonardo Boff, que ele diz assim: a espiritualidade não é monopólio das religiões, nem mesmo dos caminhos espirituais codificados. Ela é uma dimensão de cada ser humano. Essa dimensão espiritual que cada um de nós tem se revela pela capacidade de diálogo, tanto consigo, com o próprio coração, se traduz no amor, na sensibilidade, na compaixão, na escuta do outro, na responsabilidade pelo cuidado como atitude fundamental. Lembrando que cuidado é outro tema estupendo, que está muito ligado com a espiritualidade, porque quando eu cuido de mim, eu cuido do outro, eu cuido da natureza, eu cuido da sociedade. Então, para uma sociedade doente, é difícil que nós também não estejamos doentes, né? E pegando também a definição de qualidade de vida, né? Nós colocamos aí o tema espiritualidade, qualidade de vida. Quando se fala de qualidade de vida, a primeira coisa que vem é um corpo saudável, é prosperidade, abundância, mas é muito mais do que isso, né? Essa satisfação, bem-estar, pode sim determinar, mas é muito mais. Então, a qualidade de vida está ligada à saúde profissional, à saúde física, à saúde social, emocional, mental e espiritual. Então, de novo, eu posso estar com o meu físico perfeito, mas quando eu olho para uma sociedade doente, me falta, a minha qualidade de vida não está plena. Quando eu vejo que a minha espiritualidade, ou a espiritualidade da minha comunidade, do meu grupo, da minha família, ainda é caduca, ou ainda é pequena demais, eu preciso rever, né? Buscar essa qualidade de vida. E eu peguei também a definição de espiritualidade pela Organização Mundial da Saúde. Nunca ouvimos tanto de falar da OMS, né? Então, eles colocam assim, que é um conjunto de todas as emoções e convicções de natureza não material que pressupõe que há mais no viver do que pode ser percebido. E olha só o que eles colocam como destaque. Eu fiz o destaque, mas no texto a gente lê essas entrelinhas. Significado e sentido da vida, que pode ser a partir de uma crença, da prática religiosa, ou não, né? Mas aqui nós falamos essa ligação entre religiosidade e espiritualidade, que nós também podemos entender como esse cuidado cuidador. Nós somos pessoas que cuidamos dos outros. Então, se não cuidarmos de nós mesmos, se não buscarmos esse encontro consigo, com o outro, com a natureza, com Deus, nós também não vamos entender o nosso propósito de vida.
nós também não faremos essa conexão. Então, a espiritualidade, a base da espiritualidade, ela passa pelo autoconhecimento. Então, desenvolver a espiritualidade é crescimento pessoal, é crescimento relacional, é crescimento social e é crescimento ambiental. Estão interligados. Dalai Lama, ele fala do termo espiritualidade de uma forma muito simples, que ele fala que espiritualidade é aquilo que leva o ser humano a fazer a sua mudança interior. E aí, com mais detalhes, ele vai dizer assim: considero que a espiritualidade esteja relacionada com aquelas qualidades do espírito humano, tais como amor, compaixão, paciência, tolerância, capacidade de perdoar, contentamento, noção de responsabilidade, noção de harmonia, que trazem felicidade, tanto para si quanto para os outros. Então, são valores que nós, como cristãos, já desenvolvemos, já temos como meta, já temos alguém que nos apontou esse caminho. E aí, eu fui buscar também a etimologia da palavra saúde. Se a gente observar, todos os vocábulos dessa família semântica vêm do germânico hol, que significa o quê? Inteireza. E que se refere lá no radical grego, holos. Também raiz do vocábulo contemporâneo, no inglês moderno, holy, sagrado. E em português nós temos o termo são, sinônimo de sagrado ou santo. Então, saúde é sagrado, saúde é espiritualidade. Saúde e espiritualidade estão tão intrinsecamente juntos que um significa o outro. Se eu cuido da saúde minha, do planeta, eu cuido da minha espiritualidade. E nós, como cristãos, a gente vai além, né? Então, a espiritualidade ligada ao desenvolvimento humano, ligado a essa capacidade de conhecer, de ter uma vida digna e de propiciar a vida digna, e a gente sabe como é difícil, como ter saúde se eu saio da minha casa e tropeço no meu irmão caído no chão, sem casa, sem saúde, sem dignidade, né? Promover a igualdade, a justiça, direitos humanos, segurança, sustentabilidade, participação na vida política e comunitária, isso nos leva a uma vida longa e saudável. Mas não é só isso, saúde é muito mais, espiritualidade é muito mais. E aí a gente vai olhar um pouquinho assim, observando todas essas definições, nós percebemos que saúde não é uma questão só pessoal, é uma questão social, já que a minha saúde depende do outro e a saúde do outro também vai influenciar a minha saúde, né? Não adianta eu estar bem, com uma qualidade de vida maravilhosa, se o outro, meu irmão, não está. O outro é a extensão de mim. A pele do outro é a extensão da minha pele. Então, se a minha pele no outro está doente, eu ainda não estou com qualidade de vida. Então, será que nunca teremos saúde, nunca teremos qualidade de vida? Essa é a busca de todos nós, né? Então, a gente pode colocar aqui 4 questões fundamentais. O que, quem, por quê e para quem. Então, se a gente fala o quê, é justamente essa ecologia, né? Essas ciências físicas que nos ajudam a pensar assim: a saúde do meu corpo depende da saúde da terra, e a saúde da terra depende da saúde do meu corpo. É uma relação muito grande, é uma conexão muito forte, e que precisamos repensar, precisamos reorganizar isso mentalmente e praticamente. Esse momento de silêncio, esse momento de... O mundo inteiro foi convocado a fazer retiro, né? Então, de repente, é um momento muito forte para pensarmos nesse retiro que estamos fazendo, qual é a nossa conexão com a Terra, qual é, né, a nossa conexão com o outro. Então, é o quem, é a sociedade, né? A minha saúde depende das relações. A minha saúde está ligada à saúde da Terra,
mas também está ligada à minha saúde psíquica, que também está ligada à saúde social, porque o nosso inconsciente pessoal, ele não pode estar desconectado do inconsciente coletivo. Percebem como que nós somos um todo? Nós não somos fragmento, nós somos um todo, não só como pessoas, mas como rede, né? E por quê? Que é a busca do sentido. As questões existenciais que todos nós nos fazemos, né? Essa busca de sentido, transformar a dor, transformar o sofrimento. Todos nós passamos por dores, passamos por sofrimentos, e somos chamados com a espiritualidade a dar um sentido, a dar um significado, a ressignificar, né? E para quem? Aqui entram, né, as tradições espirituais, a religião, que o próprio nome nos diz, religare, religar-nos à fonte do ser e à fonte de todos os seres. É bonito, né, porque como missionários nós temos a cruz, como cristãos também, o símbolo da cruz. E o símbolo da cruz é um símbolo de muita integração. Ela está fincada no chão, né, está fincada na realidade social, só que ela transcende, ela traz essa realidade social para o alto. Somos chamados para o alto. Só que para o alto a gente não vai sozinho. A gente leva o irmão, a gente leva a irmã, a gente leva quem vem com a gente. Então, toda essa integração está representada na cruz. Está representada na cruz. Então, gente, se nós temos elementos de respostas para essas questões, acontece em nós a integração. Acontece em nós a integração. E, para Jung, essa integração é sinal de saúde. Então, quando nós temos integrados todos esses pontos, nós temos saúde. Mesmo se observamos a falta de saúde, nós estamos buscando, nós estamos tentando curar, tentando cuidar. Então, Jung vai falar do self, a gente fala daqui a pouco, que é essa chama, né? Eu diria que é a chama de Pentecostes, esse coração inteligente, essa integração dos opostos, né? Esse self, que é isso que nos move. O que nos move? Então, cada uma pode se perguntar, o que me move? Qual é a chama que me faz vibrar? Né? O que me faz vibrar? O que me faz ser quem eu sou? Qual é a chama? Qual é o self que, uau! Né? Eu acordo todo dia e falo, é por isso que eu estou aqui, é por isso que eu vivo. O que me faz vibrar? Tá? Então, eu quero ler, eu gosto muito de Rubem Alves, né? Rubem Alves me inspira muito, e tem uma conversa, né, que chama A Complicada Arte de Ver. E eu escolhi esse texto para início, não continuação da nossa conversa, né? E eu vou ler um trecho, não vou ler tudo, mas achei muito lindo. Ela entrou, deitou-se no divã e disse, acho que estou ficando louca. Eu fiquei em silêncio, aguardando que ela me revelasse os sinais de sua loucura. Um dos meus prazeres é cozinhar. Vou para a cozinha, corto as cebolas, os tomates, os pimentões. É uma alegria. Entretanto, faz uns dias, eu fui para a cozinha fazer aquilo que já fizera centenas de vezes, cortar cebolas. Ato banal, sem surpresas. Mas, cortada a cebola, eu olhei para ela e tive um susto. Percebi que nunca havia visto uma cebola. Aqueles anéis perfeitamente ajustados, a luz se refletindo neles. Tive a impressão de estar vendo a rosácea de um vitral de catedral gótica. De repente, a cebola, de objeto a ser comido, se transformou em obra de arte para ser vista. E o pior é que o mesmo aconteceu quando cortei tomates e pimentões. Agora, tudo que vejo me causa espanto. Ela se calou, esperando o meu diagnóstico. Eu me levantei, fui à estante de livros e de lá retirei as Odes Elementares de Pablo Neruda. Procurei a Ode à Cebola e lhe disse, querida, essa perturbação ocular que acometeu é comum entre os poetas. Veja o que Neruda disse de uma cebola igual àquela que lhe causou assombro. Rosa de água com escamas de cristal. Não, você não está louca.
Você ganhou olhos de poeta. Os poetas ensinam a ver. Ver é muito complicado. Isso é estranho, porque os olhos de todos os órgãos dos sentidos são os de mais fácil compreensão científica. A sua física é idêntica à física óptica de uma máquina fotográfica. O objeto do lado de fora aparece refletido do lado de dentro. Mas existe algo na visão que não pertence à física. William Black sabia disso e afirmou: a árvore que o sábio vê não é a mesma árvore que o tolo vê. Sei disso por experiência própria. Quando vejo os ipês floridos, e agora a gente tem visto muito, né? Sinto-me como Moisés diante da sarça ardente. Ali está uma epifania do sagrado. Mas uma mulher que vivia perto da minha casa decretou a morte de um ipê que florescia à frente da sua casa porque sujava o chão, dava muito trabalho para sua vassoura. Seus olhos não viam a beleza, só viam o lixo. Adélia Prado, outra que eu gosto muito, disse: Deus, de vez em quando, me tira a poesia. Olho para uma pedra e vejo uma pedra. Drummond viu uma pedra e não viu uma pedra. A pedra que ele viu virou poema. Há muitas pessoas de visão perfeita que nada veem. Não é bastante não ser cego para não ver as árvores e as flores. Não basta abrir a janela para ver os campos e os rios, escreveu Alberto Caeiro, o heteronômio de Fernando Pessoa. O ato de ver não é coisa natural. Precisa ser aprendido, apreendido. E aí, nós vamos retomar, como cristãos, que está também no poema do Rubem Alves, aquela maravilhosa cena de Emaús. Emaús que tem dois momentos de visão. Um momento de não compreensão, de não visão, e um momento que, na partilha do pão, eles veem, eles enxergam. Mas não só enxergam, como correm. Acabam o medo, voltam para onde vieram, de onde eles vieram com medo, eles voltam com coragem. Então, esse olhar diferente, para quem não enxergava nada, não estava entendendo nada, quando o coração arde, quando tem chama, quando selfie, uau, vamos voltar e vamos em missão, vamos anunciar. Então, esse novo olhar, esse ver diferente. E aí ele ainda fala, né, retomando Alberto Caeiro, a arte de ver do menininho, recitado por... Nossa, esqueci o nome da cantora. Até meia-noite eu lembro. Que diz assim: a minha ensinou-me tudo, falando de Jesus criança. Ensinou-me a olhar para as coisas. Aponta-me todas as coisas que há nas flores. Mostra-me como as pedras são engraçadas, quando a gente as tem na mão e olha devagar para elas. Então, a espiritualidade é esse olhar diferente. A espiritualidade é esse perceber diferente, é esse novo olhar. E quando a gente olha, a gente aprende das crianças, né? Que as crianças nos ajudam a ter olhos brincalhões. Elas são nossas mestras. A ver e espantar-se. O espanto é próprio, né? A filosofia fala muito do espanto. Olhar com espanto, olhar com uau, com maravilha, né? Então, gente, a espiritualidade, ela não é pensar Deus, mas é sentir Deus. É fazer a experiência de uma presença, de uma atuação a partir do coração. É entusiasmar-se. De novo, a etimologia nos ajuda. Ter um Deus dentro. Um Deus que nos toma, que nos faz saudáveis, que nos dá vontade de viver, de criar, de dar sentido para a vida, de estender a mão, de olhar para o outro. Então, não podemos pensar espiritualidade se não pensar no amor, se não pensar na fraternidade, se não pensar na solidariedade, no perdão, na misericórdia, mas também na indignação face às injustiças deste mundo. E nós temos um exemplo grande do nosso Papa Francisco,
que não olha simplesmente, mas enxerga, mas vê, mas acolhe, abraça, e fica muito indignado com tudo isso quando a vida não acontece, quando João 10:10 não faz-se presente. Eu vim para que todos tenham vida e vida plena. Então, a espiritualidade é humanizar nosso coração para humanizar as relações, para olhar para o outro do jeito que Deus olha, para enxergar no outro o que Deus enxerga. E quanta coisa que as cinzas cobriram e nós dificilmente conseguimos tirar, né? E aí nós temos dois, além da solidariedade, nós temos aqui a confiança e a fé. Confiar significa fiar juntos. Deus fia conosco. E nós fiamos juntos também com as nossas pequenez, com a nossa pequenez, com o nosso ser pequeno, né, com essa dimensão humus que nós temos. Mas nós tecemos também com o nosso ser transcendental. Então, a vida tem sentido, vale a pena. Ela tem uma energia interna que a autoalimenta, é preciosa. E essa confiança pertence a uma visão espiritual do mundo também. E o outro é a fé. Sentir-nos na palma da mão de Deus. Entregar-nos confiadamente à sua vontade. Então, de repente, nós podemos desejar ardentemente a cura, né? Eu estou agora com uma situação de família que nos pegou, né? Minha irmã se descobriu com câncer, e é lógico que todo mundo pede a cura. Mas se isso não acontecer, eu também preciso dizer, Deus, estou aqui, eu quero fazer a tua vontade. É difícil? É, mas isso é espiritualidade. Eu quero sim a cura do mundo, a cura dos que eu amo, a cura dos que eu não amo também. Tanto ainda, né? Mas nós somos chamados a ter esse olhar. E é interessante que se a gente pensar assim, essa questão de ciência e religião, parece por um tempo parecia tão distante, mas a gente sabe como que, de um tempo para cá, se busca muito, se olha muito para essa conexão entre ciência e fé, entre espiritualidade e qualidade de vida, entre esses opostos que na realidade se integram. João Paulo II, quando ele escreveu a Fides et Ratio, né, ele coloca justamente que fé e razão são duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Achei muito bonito isso, eu hei de repetir. Que a fé e a razão são duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Então, que maravilha isso. E olha como que a ciência, ela tem observado isso. Né? Eu conheço alguns cardiologistas que na sua anamnese, eles têm buscado muito perguntar para os seus pacientes, seus clientes, o quanto que o significado da vida, o quanto que eles buscam sentido para o próprio viver, o quanto que eles buscam uma espiritualidade. E aquelas pessoas que, de fato, buscam essa espiritualidade, são pessoas que têm um físico, mental, muito mais saudável. A saúde acontece muito mais. Tá certo? E assim, eu quero colocar aqui para vocês alguns pensadores que já de algum tempo, não de hoje, buscam essa conexão. Né? Quem vem falando, vamos lá, clicando aqui, que integram ciência e fé, espiritualidade e saúde. Então, nós temos aqui Jung, bom, não poderia deixar de falar de Jung, né? O primeiro psicólogo a descobrir a importância desses conceitos integradores, olhar o universo como esse todo indivíduo, né, cujas partes se unem numa totalidade, numa complementaridade, sincronicidade, e como que a meta terapêutica de Jung era levar o ser humano a se reconciliar com a sua dimensão espiritual. Olha que forte isso, gente. Com o seu self.
Então, ele considerava o conceito de self de difícil apreensão. É difícil você determinar o que é o self. Então, o que ele fez? Ele buscou nas representações arquetípicas do self na cultura. E aí, no seu livro, eu amo essa definição de Jung. Ele descreve o self como a imagem de Deus projetada nas profundezas da alma. Criados à sua imagem e semelhança, em outras palavras. Né? Ele não descobriu nada, ele só ressignificou tudo isso. E para aquela época, um psicólogo falar isso, né, Freud não gostou nada disso. Né? E ele demonstra, né, que os símbolos sagrados presentes nas várias tradições são expressões arquetípicas do self. E esses símbolos promovem a religação com o próprio self. Então, essa reconexão que nós usamos aí, porque é difícil você definir algumas coisas, isso até a própria Bíblia nos ajuda, né, com alguns mitos, mito no sentido mais profundo da palavra, é difícil definir alguns sentimentos, então nós usamos símbolos. E os símbolos, eles são arquétipos, né? Outro símbolo que ele usa, outro termo que ele usa, maravilhoso, que é a individuação, que é essa viagem para dentro de si, essa caminhada interna em direção ao centro psíquico e ao centro espiritual. Esse lugar no qual o homem pode reconhecer a sua verdadeira condição, a sua verdadeira identidade. Quem sou eu? Pergunta eterna que faremos, né? Pergunta eterna que faremos. Por isso que essa viagem não acaba nunca. Aliás, a viagem para dentro de si, ela às vezes é mais difícil do que para o outro. Tá? Um outro pensador é Viktor Frankl, que alguns de vocês já ouviram falar, ou conhecem, foi discípulo de Freud, de Adler, criou a escola da logoterapia, e o que mais destaca é esse encontrar o sentido da vida. Não mais, né, a motivação intrínseca do homem são os impulsos sexuais, nem o desejo de poder, como Freud e Adler diziam, mas é encontrar o sentido da vida. E olha aqui, em campos de morte, né, onde Viktor Frankl viveu, é interessantíssimo. Outro pioneiro de estudos sobre espiritualidade, apesar de ser espanhol, viveu muito tempo aqui na América Latina, é o Inácio Martín Baró, que trouxe uma contribuição muito grande. Ele era ótimo conhecedor de Viktor Frankl, e ele vai buscar essa missão libertadora dos povos latino-americanos, estudando as causas da injustiça, as causas da pobreza e as causas da violência. É o que nós chamamos de psicologia social. Ele cria a psicologia da libertação, né? E faz uma análise crítica tanto da religião quanto da sociedade como um todo aqui na América Latina. Então, é alguém para a gente também observar e tentar entender, tá? Outros escritores também, vários, que falaram da inteligência espiritual. E olha que interessante, né? Inteligência espiritual, que está associada, sim, à inteligência emocional, que está associada à inteligência intelectual, mas intelectual e emocional são insuficientes para explicar a complexidade da inteligência humana. Então, é um livro que eu coloquei aí, aliás, eu vou deixar depois, eu não sei como são passadas esse material, mas, assim, vários livros, né, uma biblioteca enorme, eu coloquei algumas só, que nos trazem essa ideia, né, dessa junção espiritualidade e saúde, tá? Outro grande mestre, o Jean-Yves Leloup, que eu tive a honra de conhecer, fiz um retiro com ele, é teólogo, filósofo, terapeuta transpessoal, é da Igreja Ortodoxa Grega, e ele vai falar justamente dessa questão da espiritualidade cristã, mas com diálogo com outras tradições religiosas. Ele fundou o Instituto para o Encontro e Estudo das Civilizações e o Colégio Internacional dos Terapeutas. Alguém que tem livros, assim, que vale muito a pena. E outro que nós conhecemos bem, que é o Genésio Darcy Boff, né, Leonardo Boff, escritor, filósofo, professor, simpatizante do socialismo, expoente da teologia da libertação aqui e no mundo, e quem escreveu esse livro, onde eu me inspirei bastante, ele escreveu junto com Leloup,
que é Espírito e Saúde. Então, um livro que eu também digo que vale muito a pena. Muito a pena. Então, o Jean-Yves Leloup tem alguns livros que nos ajudam muito. Tem um livro que eu indico, que é uma espiritualidade do corpo. É o corpo e seus símbolos. Então, ele vai trabalhando, né, o porquê precisamos trabalhar cada parte do nosso corpo. E cada parte do nosso corpo também relacionado com esse corpo social, com esse mundo todo que nós vivemos. Então, gente, nesse contexto, eu gostaria de finalizar, eu nem sei como está meu tempo, irmã Elizabeth, eu posso falar ainda? Pode falar sim, depois a gente vai deixar um espaço aberto aí para interação com perguntas. Tudo bem. Então, eu só quero finalizar com uma prece de um poeta e filósofo indiano, Tagore, que ele mostra que a oração não é só um grito de socorro, né, sentimento de impotência ou de desamparo, mas é uma celebração pela batalha da vida, esse prazer de existir. Não peço para ser protegido dos perigos, mas para não recear enfrentá-los. Não peço para que a minha dor se acalme, mas para ter coragem de dominá-la. Não peço para ter aliados nas batalhas da vida, mas sim forças para travá-las. Não quero orar cheio de pavor para ser salvo, mas espero ter paciência para conquistar minha liberdade. Concedei-me a graça de não ser covarde, sentindo a vossa misericórdia apenas nos meus êxitos, mas apertai a minha mão quando eu fracassar. Amém. Amém. Falei demais, desculpe se passei o tempo, mas... Não, está ótimo o tempo, tem até mais tempo, a gente fica aqui o tempo inteiro ouvindo a senhora, mas nós já lhe agradecemos, gostei muito quando a senhora colocou lá a espiritualidade, não é só pensar em Deus, mas sentir Deus, não é? A partir do amor, do perdão, da misericórdia, e também das injustiças que nós vemos aí, principalmente as sociais, não é? Sim. Que bom, nós estamos muito felizes aqui com o que a senhora trouxe para nós, com muito amor e carinho. E, irmã, eu penso que a gente pode abrir, assim, para perguntas, mas era bom colocar no chat ali, para que senão todo mundo vai abrir o microfone, aí vira um... perde-se todo, né, a organização. E a gente prestar atenção nas perguntas, que às vezes uma pergunta de um irmão, uma irmã, já contempla a nossa própria pergunta, não é? Tá ótimo. Aí, então, a senhora conduza esse momento, por gentileza? Sim, seria bom também que... né, esse do chat é muito interessante, a sugestão do Padre Walter, porque a gente vai também, não dá para responder tudo, né, o tempo para nós é um pouco limitado, mas depois, né, acredito que a nossa assessora vai responder e a gente também pode estar fazendo aqui no próximo encontro, tá? Então, no chat é bom ir colocando as perguntas e outras pessoas não levantem a mão e a gente dá a palavra. Eu tenho aqui uma pergunta. A espiritualidade possui uma força criativa própria, você disse. Essas energias são altamente positivas. Podemos dizer que os ventos estão soprando a nosso favor? Que hoje, nós estamos ainda dentro do tempo aí do isolamento social, da pandemia, podemos dizer que esse vento está soprando a nosso favor, no sentido de que as pessoas estão mais sensíveis e mais propensas a esse crescimento da própria espiritualidade? Ótimo, irmã, falar disso, porque eu acredito que seja essa uma questão que quase todos nós, se não todos, nos colocamos, né? Será que esse tempo é um tempo de rever, é um tempo de sacudir a poeira, tirar essa cinza? Eu acredito que sim. Eu sou muito propícia a pensar que nós estamos vivendo um tempo de graça, apesar de tudo. Apesar de tudo. E se soubermos aproveitar bem, nós somos convidados a sairmos totalmente diferentes. Quantas
pessoas, né, que a gente escuta, que mergulhou profundo no seu ser, e mergulhou profundo também na sociedade. Se a gente pega, por exemplo, a questão litúrgica, né, quantas pessoas que estavam ali imersas, preparando a liturgia, e às vezes nem prestava atenção em detalhes, agora em casa, descobrem tanta coisa que, quando estavam ali fazendo, não percebiam, né? A gente olhando, lendo, comparando, porque acho que nós temos um tempo bom para comparar notícias, né? Não deixar se tomar por qualquer notícia, mas comparar notícias é um tempo bom também para essa reflexão. Que saúde que nós queremos para a nossa sociedade, que saúde que nós buscamos para a sociedade, né? Que importância que nós damos para essa dimensão no cuidado, no querer bem, mas no querer um bem que seja maior do que um pequeno bem, é um bem grande. Então, eu acredito que sim, que seja um tempo de graça e que precisamos aproveitar. Sermos aí como nascer das cinzas. Nascer das cinzas. Certo, obrigada. A Sandra Alves está perguntando quem é o autor dessa última oração que você fez. É o Tagore. Eu posso colocar aí no grupo? É um filósofo indiano. Mas eu coloco depois, eu nem sei como que a gente faz com esse material. Eu mando para vocês, padre. Professora Márcia, a senhora poderia encaminhar para a irmã Elizabeth e depois ela encaminha aqui para o regional e eu vejo com o Renato onde nós podemos colocar no nosso site que as pessoas possam ter acesso, entrando nesse link de formações. Ok. Obrigado. Isso mesmo, eu mando para ela, sim. E aí tem uma biografia muito interessante, né? A gente faz uma síntese, porque conversando, né, online, a gente tem que sintetizar ao máximo, né? Mas tem uma bibliografia interessante. Aliás, teve um simpósio no Rio Grande do Sul, algum tempo atrás, com esse tema, espiritualidade e qualidade de vida. Então, com gente do mundo inteiro trazendo aí as suas contribuições. Alguém gostaria, né, de fazer uma pergunta ali no chat? Como eu falei, é interessante, porque a pergunta fica registrada ali, serve também, né, para outras pessoas, mas se alguém quer fazer diretamente, eu não consigo ter todo mundo aqui na tela, né? Nós estamos aqui, 52 pessoas, né, padre? Que bom que cresceu até mais da outra vez. Isso é muito bom, esse interesse também, né, da formação. Então, ali tem uma colocação aqui, irmã e professora, Maria de Fátima da Silva. Quando a senhora fala que espiritualidade tem a ver com o cuidado, nesse tempo de pandemia, muitas pessoas não acreditam que cuidar de si é cuidar do outro. Podemos dizer que a espiritualidade ainda é um tema que precisamos abordar com maior ênfase? Com certeza, né? Com certeza. E assim, eu temo que esse cuidado, a gente tem visto, assim, muitas ações, né, de cuidado ou de amparo dos outros. Eu temo que, passando a pandemia, esse cuidado termine, né? Ou esse cuidado não só continuar do jeito que está, porque às vezes a gente vê também, eu moro no centro de São Paulo, onde meus vizinhos são os moradores em situação de rua, tem muitos, e hoje a gente vê, tem bastante gente distribuindo alimento, distribuindo né, objetos de material de higiene e tal, mas eu não sei depois que passa tudo isso, e não só esse chegar lá e entregar de qualquer forma, né? Até que ponto nós cuidamos de fato ou só tiramos um peso da consciência? Já que estamos em casa, fizemos uma limpeza, né? Vamos jogar em alguém para ficar livre aqui e dizer que eu fiz algo. É uma questão a se pensar também, né? Como estamos cuidando? E esse cuidado, eu acredito que ele seja muito mais amplo do que nós podemos imaginar. Então, o fato, por exemplo, ecológico,
é um momento seríssimo para pensarmos, né, nessa ecologia, o que eu faço, de fato, para que esse sistema, ele não morra, porque eu deixei de fazer alguma coisa. Que seja a reciclagem, que seja o cuidado com a água, tudo isso. Né? Alguém pode dizer, eu preparando a minha sobrinha de 11 anos, falava assim, sei lá, tia, parece que quando você fala que cuidar, que quem é são é porque cuidou da saúde, e quem é doente porque não cuidou, eu não estou entendendo isso. Ela me ouvindo, né, conversando aqui, aí eu dizia, de fato, né, a pessoa que tem saúde é sagrada. Agora, quem não tem saúde é sagrado também. Mas quantas vezes esse não cuidado com a natureza, não cuidado com o irmão, cai sobre mim? Com responsabilidade ou não. Nós todos somos responsáveis, né? Até porque ela está preocupada com a avó que está doente, então ela falou, parece que quem está doente, você está falando que não são pessoas sagradas. São pessoas sagradas sim. Né? Mas esse sagrado, ele também é esse cuidado com a minha doença, olhar para a minha doença, né? Acolher a doença e dizer para ela, o que você veio me dizer? Vamos conversar. O que você veio me dizer, né? E olhar para essa pandemia, o que você veio me dizer, pandemia? E olhar para mim e dizer, o que eu estou fazendo com tudo isso? Então, eu acredito que espiritualidade e cuidado estão inteiramente ligados. Falei demais, né? Não. A irmã Dilma está perguntando, está pedindo para você falar um pouco mais das 3 perguntas que você abordou. Ah, tá. O que? 3 ou 4? O que, quem, por quê e para quem? Isso. Então, o que? Vamos pensar nesse... O que esse corpo que é o planeta, esse corpo que sou eu. Então, qual a ligação que tem corpo-planeta, corpo pessoal, corpo social? Então, o quê? Quais os cuidados, como cuidado da terra, cuidado pessoal, o quanto que isso está ou não interligado? Eu não diria muito mais coisa do que isso, que se pararmos aqui, já dizemos bastante. Então, o quê? Depois a segunda era quem? Quem? Então, assim, será que nós saberíamos responder com precisão quem sou? É uma pergunta eterna, né? Quem estou sendo? Porque hoje eu sou uma pessoa, daqui a pouco eu já sou diferente. Depois do contato com vocês, eu sou diferente. Depois desse momento, eu sou diferente. Então, essa pergunta constante, quem sou? Quem estou sendo? Agora, quem estou sendo vai depender também de quem estou sendo para o outro, porque são as relações. Quem sou eu, quem é o outro? O outro me interpela o tempo todo. Então, o rosto do outro me interpela. Olhar para o outro é olhar para o espelho. Então, o outro me interpela. Quem sou eu, quem é o outro? Esse inconsciente pessoal está conectado com o inconsciente coletivo, né? Que a gente falava, a pele do outro é a extensão da minha pele. Então, quanto que isso de fato, é verbal ou é compromisso? Né? E por quê? Porque é o sentido da vida. É buscar sentido, buscar ressignificação, porquê de cada coisa. Às vezes eu não terei resposta mesmo, mas qual o significado que eu posso dar para cada evento que me acontece, para cada evento o que a gente está fazendo, né? Se perguntando o porquê de tudo isso que estamos vivendo. É importante que a gente, mesmo que não tenha resposta, se faça a pergunta. E o para quem? Para quem? Essa busca da fonte do ser, que é Deus, mas também dessa fonte dos seres, que são os outros. Então, a doença, ela tem sua origem na separação do ser essencial.
Então, toda vez que eu corto esse vínculo com o ser essencial, eu adoeço. E a doença aqui, gente, não é só uma doença física, né? A doença ela é muito mais ampla, né? Se eu corto um vínculo com o ser essencial, eu corto o vínculo comigo mesmo, porque esse ser essencial está dentro de mim, tá? Então, acho que é um pouco isso que a irmã perguntou, eu não sei se respondi, qualquer coisa, ela me ajuda aí. Não, vamos assim, a Vera Lúcia está pedindo para você retomar a questão de religiosidade, espiritualidade e a questão também diferente do devocionismo? Ah, sim, isso. Então, se a gente precisa dar fazer uma ressignificação na minha religião, na minha religiosidade, esses dias nós comemoramos o Sagrado Coração de Jesus, né? Se ficarmos só no devocionismo, eu só vou olhar para a estátua e dizer, né, as orações, as trezenas, tal, e parou. Agora, se eu olhar para essa humanidade de Jesus, se eu olhar para esse coração humano, que teve compaixão, que teve misericórdia, que se enterneceu, que trouxe o rosto do Pai, aí eu vou, é uma veneração, é uma religiosidade diferente, não é só um devocionismo. Só pegando um exemplo, né? Uma coisa é eu repetir o terço sem pensar o que isso pode ter significado para a minha vida e para a vida do outro. Então, o devocionismo pode estar desconectado com a espiritualidade se a gente não tomar cuidado. Entendi. Aqui não tem mais nenhuma pergunta. Não sei se a gente passa para o senhor, Padre Walter, ou se ainda alguém gostaria de alguma ainda ressonância, ou alguma pergunta ainda para a professora Márcia, ou se damos a palavra ao Padre Walter. Nós temos aqui no grupo o Jimenez, que é da Pastoral da Saúde, não é, Jimenez? Seria bom que você falasse alguma coisa, porque vocês trabalham muito a questão da espiritualidade com os agentes de Pastoral da Saúde, no tato com os enfermos, não é? Vamos ver se ele responde para nós aí, se ele entra. Ou o próprio Seite, né? O Seite também faz parte da Pastoral da Saúde, um dos dois podem contribuir também. E outro irmão ou irmã que também queira, por favor. Na dimensão da Pastoral da Saúde, nas 3 dimensões, a primeira dimensão é a Pastoral é a parte da espiritualidade, né? Do acolhimento. O Jimenez está aí, ele já vai responder, então. Jimenez, responde, por favor. Que ele é o coordenador da estadual. Acho que ele não está conseguindo. Antes que ele responda, posso retomar que a Mônica lembrou muito bem ali, essa questão do cuidado com a casa comum, né, que a Laudato Si nos proporciona uma reflexão profunda e belíssima, e a própria campanha da fraternidade, né, que nos impele a esse cuidado com a casa comum, né, essa esse lugar nosso, de todos, né? Obrigada, Mônica, estou lendo aqui. Irmã. Oi? É o Padre Zezinho. Sim, Padre Zezinho. É muito boa a nossa espiritualidade, parabéns, tá? E eu retomo aquele momento que você disse que a nossa saúde depende da saúde da Terra e vice-versa, né? Isso é muito importante. E a minha pergunta e reflexão seria essa: será que depois dessa pandemia, se Deus quiser, vai passar, o mundo terá mais cuidado com a Terra? Porque nossa saúde depende da Terra, né? E a Terra depende também da nossa saúde. E a espiritualidade também passa por aí, né? Pelo meu cuidado com a Terra, com a água, com a natureza, e por que não também com as pessoas, né? Então, a minha pergunta e reflexão seria essa:
Será que a humanidade toda vai cuidar melhor da Terra, de um modo geral, a partir de tudo isso? Quem dera que E- todo. A gente já falou um pouquinho disso, né? A irmã Elizabeth fez aí a questão. Quem dera. Eu acho que nós que estamos aqui somos esses propagadores incansáveis de levar tudo isso, né? O Carlos Mestre, numa de suas palestras, que eu vi esses dias atrás, ele falava um pouco isso, né? Que o mundo está doente, a humanidade está doente, porque a Terra também está doente, né? Sim, E, sim. e a gente, quando fala de missão, a nossa missão também é cultivar essa espiritualidade do valor da Terra, do valor do ser humano, do cuidado com... Se você cuida da Terra, você também está cuidando do ser humano, né? Ainda vemos, infelizmente, muitas queimadas, muitas matas derrubando, rios poluindo. A gente sente que a humanidade está longe ainda desse ideal, que é um ideal de Deus. Irmãos indígenas dizimados, né? Isso, os índios cada dia mais sofrendo, os países, né, sendo expulsos de suas, principalmente mais pobres, expulsos de suas terras. Então, tudo isso causa em nós, missionário, uma dor muito grande, porque, apesar diante de tudo isso, como cultivar essa espiritualidade? É aquele que você disse mesmo, né? Fazer acontecer aí a graça de Deus com a nossa presença, né? Não saber dirigir nossa atenção, mas com o pensar de Deus, não com o nosso pensar humano, que nem sempre é um pensar que transforma, que liberta. Então, gostei muito porque a espiritualidade verdadeira tem que ser libertadora, né? Sim. Como humanos, que somos feitos de humus, né? Nós somos feitos de terra, nós somos feitos do chão dessa nossa mãe, né? Da essência dessa nossa mãe. Não dá para não indignar-se diante de tudo que a gente vê. Não dá para calar, né? De repente, não sei o quanto que nós, como profetas e profetisas, temos calado ou não, temos feito algo ou não, né? Então, eu temo que a nossa voz, não sei se está sendo calada ou se não está sendo nem falada. Então, às vezes, eu sabe, tenho receio do quanto nós falamos muito e agimos pouco. A Laudato Si é uma lição, assim, né, de sacudir-nos, mas não só a Laudato Si, tantos outros documentos, tanta realidade que a gente vai assistindo, né, nas nossas televisões ou nos nossos jornais, e eu fico, assim, apreensiva. A gente participa de um grupo ou outro que faz alguma coisa, não dá para fazer tudo, mas eu temo, se nós, como profetas e como profetisas, o quanto que a gente tem calado, o quanto que a gente tem agido pouco. Não sei, aí agora eu jogo a pergunta, né? Como missionários, como cristãos, como pessoas, o quanto que a gente tem feito um pouco isso ou pouco disso. Tá certo, professora. O Seite e o Jimenez, eu acredito que não conseguiu uma conexão melhor, mas o Seite poderia falar, ele ia falar da questão da dimensão da espiritualidade, da pastoral da saúde. A Mônica colocou também aqui, eu acredito que a senhora está acompanhando aí no chat, né? Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. É bem isso. Eu nunca esqueço.
E a senhora pensa que esse tempo que nós vivemos de pandemia é um tempo de purificação? Um tempo oportuno para purificação? Em todas as dimensões? Sim. Eu vou só retomar aqui com a Mônica. Quando eu era novinha, que faz tempo isso, e eu ia para a comunhão e escutava essa música, comungar é tornar-se um perigo. E eu ficava assim, tá errada essa música, né? Comungar é tão gostoso, você vai lá, bonitinho. E me incomodava essa letra, né? E até que a gente cresce, né? E a gente percebe que realmente viemos para incomodar. Mas precisamos incomodar, precisamos tornar-se um perigo mesmo, né? Eu nunca esqueço uma frase, acho que tem alunos de teologia meus por aí, que eu sempre repito essa frase, que um dia eu entrei numa igreja e estava escrito, entro para rezar, saio para amar. Eu não sei de quem é essa frase, já vi algumas vezes, e que cada oração, cada momento de encontro com Deus, precisa nos modificar, precisa nos sacudir, né? Precisamos amar mais, amar melhor, amar do jeito que Ele ama. Agora, esse tempo de purificação, de fato, Padre Walter, acho que em todos os sentidos, físico, espiritual, mental, psíquico, todos os sentidos, é um momento de um banho novo, né? Naquele livro que eu citei, do Jean-Yves Leloup, quando ele fala dos pés, né, cuidar dos pés, é cuidar das raízes. Os nossos pés são como nossas raízes. Então, cuidar dos pés é cuidar das raízes. E ele fala que Jesus aprendeu a lavar os pés com Maria Madalena. Eu adorei isso. Por quê? Maria Madalena, tudo bem que cabelo não seca, né? Mas quando ela seca os cabelos, os pés com os cabelos, ela está justamente fazendo mostrando, mesmo sem pensar, né? Mas isso é uma interpretação, essa conexão, né? Com o chão e com o céu. Pensando os pés como essa conexão com a terra, com o social, com tudo isso que nós vivemos, e os cabelos como conexão com o transcendente, né? O imanente e o transcendente. Então, se esse tempo é momento de purificação, a resposta é sim, né? Em peso. E como que nós estamos fazendo esse momento de purificação? Como que estamos aproveitando dessa realidade de retiro para fazer esse mergulho, né? Voltar para o self, fazer essa viagem interna e voltar para o social e olhar para o social e enxergar essa janela aí que está à nossa frente. O que nós enxergamos, o que nós não enxergamos, o que nós não queremos enxergar. Então, eu acredito muito, né? É momento de cuidar do corpo, sim, por que não? Nós temos um pouco mais de tempo, apesar que eu digo a verdade, estou trabalhando mais do que antes. Mas é um trabalho diferente, não deixa de ser, né? É um trabalho diferente, é um trabalho talvez até mais pausado, né? Com mais tempo para leitura, com mais tempo de se perguntar as coisas. E você vai fazer uma live dessa, você tem que pesquisar mais, você tem que olhar mais, você tem que rever os seus conceitos, né? Como o Dalai Lama dizia, de repente você tem que cortar o cobertor, não a pessoa. Então, como que a gente está cortando cobertores ou como que a gente está cortando pessoas? E rever as relações mesmo, no sentido de mais saudáveis, né? Relações que, de fato, nos nutrem e, de fato, nos faz mais gente, né? De fato, nos faz mais humanos. Porque de Jesus foi dito, tão humano assim, só poderia ser divino. Verdade. Que não nos torna tóxicos, né, irmã? Exato. Queria agradecer, eu vi o Renato aí do Ensino Religioso, que bom que vocês estão aqui conosco, o Renato lembrou, e uma das coisas que a gente conversa, quando fala na Comissão 8, que é a sócio-transformadora do Regional Sul 1, professora, o cuidado que tem que ter muito grande, como nós estamos muito na ação, principalmente nessas demandas sociais, que a igreja está presente, nessas situações de vulnerabilidade social, nunca perder a essência através da espiritualidade. Senão a nossa ação se torna não uma ação transformadora, né? Mas
é uma ação, eu sempre digo para eles, assistencial. Uhum. Né? E a gente não pode cair no assistencialismo porque nós não ajudamos ninguém. Né? E tem também a Dona Penha, o Jimenez está aí, apareceu? Não. A Dona Penha e tem o Seite, se quiserem colocar essa questão da dimensão, da espiritualidade na pastoral da saúde, é importantíssimo, né? Porque a gente tem que cuidar da sua e da do irmão que visita, não é? Alimentar o outro através da sua espiritualidade. Então, Padre Walter, para quem não me conhece, eu sou Penha Ramos e sou da Pastoral da Saúde, e também a secretária das Pastorais Sociais. Então, nós da Pastoral da Saúde, nós trabalhamos nas 3 dimensões. E a primeira, que na verdade, a principal nossa, né, que a gente fala que é o carro-chefe, seria a parte da visita aos doentes em domicílio, em hospital. Então, uma questão muito importante, para ser um agente da Pastoral da Saúde, a primeira coisa é uma pessoa assim que tem uma vivência espiritual, né? Então, ela tem que estar ligada à sua comunidade paroquial e assim, e frequentar os sacramentos, né? O sacramento da confissão, o sacramento da comunhão. Por quê? Porque se ela vai visitar o doente, a maioria dos agentes são ministros da Eucaristia. Então, todos nós temos a formação específica. Então, quando a gente lida com o sagrado, é uma coisa assim muito santificante, porque a partir do momento que a gente vai à igreja, após a missa, que nós pegamos a hóstia consagrada para levar para o doente, então a gente tem toda uma responsabilidade de estar levando o sagrado. E quando a gente faz a visita, a gente é uma coisa inexplicável. Assim, a gente está acostumada a lidar com doentes assim, em estado assim, muito delicado, às vezes até muito grave. Então é como se você tivesse assim, vendo o próprio Cristo na sua frente, dependendo do caso. E a gente já teve muitas experiências assim, de pessoas que estão há muitos anos na cama sofrendo, né? Então, se você não tiver esse preparo espiritual para visitar o enfermo, realmente é muito difícil, né? Porque você tem que levar uma palavra de conforto, mesmo que você evangeliza a família, né? Então você tem que ter assim um preparo muito grande para fazer esse tipo de atendimento, né? Que é a visita domiciliar e hospitalar, né? Os casos piores a gente vê em hospitais, né? E eu não sei, é uma experiência pessoal que a gente procura transmitir para os alunos dos cursos. Então, a pessoa que entra na Pastoral da Saúde, realmente ela tem que ter realmente esse perfil, né, para poder se preparar para poder fazer essa visitação. Porque é uma coisa, assim, muito delicada, né, você visitar em nome da igreja um doente, né, e o que você vai falar para esse doente? Você tem que ter um preparo, tem que ter muito preparo espiritual e também a parte que a gente aprende de visitas, né, a parte teórica também. Tá ótimo. Não sei se eu consegui passar, se eu consegui passar alguma coisa para vocês, eu não sei. O professor Mas Amaro... o agente da Pastoral da Saúde é assim, eu não sei porque eu sou apaixonada por essa missão que nós temos, né, na igreja. É uma coisa, assim, indescritível. O sentimento que a gente tem quando visita um doente, né? E se você não tiver preparado espiritualmente,
você não vai dar certo a sua visita, né? Não vai. Então, você... Obrigado, Penha. Penha falando isso, me vem muito à mente quem cuida do cuidador, não é? Quem se preocupa daquele que está cuidando do outro. Porque, independente da área de vulnerabilidade que nós atuamos, a Penha fala a partir da realidade dela, da pastoral da saúde, não é? Os requisitos desse atendimento, do acolhimento do outro, numa situação de vulnerabilidade social, não é? Daí a importância de cuidarmos de nós, não é? da casa comum, e dentro da casa comum, cada um de nós, e um cuidar do outro, um precisa do outro, não é? Esse cuidado mútuo que faz toda a diferença na sociedade. Né, aquilo que a gente fala na espiritualidade como cuidar do cuidador, porque é verdade que nós somos chamados a servir, nós somos chamados a doar-nos, mas a gente só doa o que tem. Então, às vezes, a gente se desgasta tanto que chega uma hora você não tem mais o que dar. Jesus várias vezes se retirava para se cuidar, né? E ele, de repente, nem precisaria disso, mas é o mestre. Então, esse cuidar do cuidador, cuidar de si para melhor cuidar do outro. Então, esse olhar para si não é egoísmo, muito pelo contrário. Eu tenho que estar muito inteira em tudo aquilo que eu faço. Eu tenho que estar muito inteiro ou inteira para me doar. Porque se eu estou já aos bagaços, como diz, eu vou dar o quê? Então, preencher-se espiritualmente e fisicamente também. Eu preciso, né, na visita ao doente, na escola, na missão, quanto mais eu me cuido, melhor eu vou cuidar do outro. Que às vezes tinha, né, uma espiritualidade medieval que o corpo tinha que sofrer para a alma ficar bem. Nós sabemos que, né, o Concílio Vaticano II nos ajudou muito nessa interpretação de olhar esse todo. Nós somos um todo. E interessante porque, assim, o judaísmo não nos trouxe essa divisão, nós aprendemos isso do grego. Né? Quando o cristianismo vai para a Grécia, aí divide tudo. Né? Corpo e alma como dois elementos que não se conversam. E depois de reaprender que cuidar do corpo é cuidar do todo. E cuidar do corpo não, né, como um endeusamento do corpo, mas cuidar da saúde. Como é importante isso? Como é importante nesse olhar para si, para melhor olhar o outro. E vou retomar... Então, eu acho importante também nós fazermos nosso retiro espiritual. E ter também um diretor espiritual, porque num momento assim de aflição, porque a gente não pode se envolver emocionalmente. Então, os cursos que nós temos para agentes de pastoral de saúde, tem todo esse preparo. E nós, assim, particularmente, a gente tem que fazer um retiro, ter um recolhimento espiritual, para a gente estar sempre preparada para isso, né? Porque a gente, diante do sofrimento, se a gente não souber trabalhar o nosso eu diante disso, a gente não consegue mesmo, né? E viu, Penha, eu diria, além do retiro, todo dia se nutrir, né? A gente se alimenta todo dia. Então, essa nutrição da espiritualidade, ela tem que ser constante, porque, de repente, eu não vou conseguir fazer um retiro esse ano, mas eu vou me nutrindo, vou buscando. Olha, gente, fazer meditação, fazer exercícios de respiração, né? Como que a gente esquece essa questão da respiração, como é fundamental. Então, na oração, antes de entrar em oração, eu sou da espiritualidade naciana, Santo Inácio falava muito assim, esteja totalmente presente, né? Então, respire fundo, observe os seus sentimentos naquele momento, observe o que tem à sua volta. Então, orar, rezar, não é separar de tudo. Eu lembro que às vezes eu ia fazer retiro e falava, esquece tudo, volta só para você. Como esquecer tudo? Faço parte do todo.
né? Então, todo dia nutrir-se, então fazer exercícios, né, de meditar mesmo, de contemplar a palavra, de estar ali. O exercício que Santo Inácio ensinava muito é a contemplação, ler um trecho do Evangelho como se você estivesse presente ali. Sim. Que personagem você é? Depois, que personagem você se tornou depois? Então, esse recolhimento espiritual que a gente faz, não precisa você esperar um retiro para fazer um recolhimento espiritual. A gente mesmo pode se programar e fazer as leituras espirituais, fazer meditação diária. Isso é importantíssimo. Isso nutre o nosso espírito. Tá ótimo, obrigado. Mais uma vez, professora, muito obrigado pelas palavras. Eu não sei quem está querendo falar. Desculpa. Nuno? Perdão. Sim. Pode ser. É que eu estava aqui o tempo todo pensando se falo, se não falo, se escrevo ou não escrevo, e fui esperando a coisa ficar mais gigante, e agora a dona Penha acabou de me instigar. Né? Me instigou e acabou de perder um voluntário da Pastoral da Saúde, porque eu me emociono ouvindo homilia, dona Penha. Como é que eu não vou emocionar indo visitar um doente? É muito difícil, né? Esse momento. Mas a gente, essa sensibilidade é importante também você ter, porque você se coloca no lugar do outro, entende? Você se coloca no lugar do outro, você consegue trabalhar melhor isso. Oi, Nuno, pode falar. Não assista, não. Mas este momento exato que nós estamos vivendo é um momento que nos põe a prova, né? Prova dessa sensibilidade emocional, ao tempo que nos coloca também a esta prova dessa espiritualidade que a professora tão bem nos falou hoje, né? Essa coisa da vida, que está muito ligada com a campanha da fraternidade, sobretudo. Eu fico imaginando, diante desta pandemia, é a primeira vez na nossa vida, eu tenho 45 anos, eu nunca ouvi falar em pandemia na minha vida, eu nunca vivi uma pandemia, porque isso não é da nossa geração. Eu acho que não é da geração de nenhum de nós que estamos aqui. Nós tivemos crises de saúde, nós tivemos dificuldades, picos, uma ou outra coisa que tenha surgido, mas uma pandemia, humanidade assim, de uma forma tão imediata, nós nunca... Geração nenhuma dessas que estão nessa tela aqui nesse momento, acho que passou por isso, né? Então, eu fico imaginando vocês, Padre Walter, diante hoje das exéquias que tem que fazer. Como dizer sobre vida, espiritualidade para essas pessoas? 50, só aqui, no estado de São Paulo, já milhares, né? No Brasil, mais de 50 mil mortos se foram. Quer dizer, é um desafio para nós que somos cristãos, missionários, leigos e leigas, temos uma base mínima de crer em Deus, acima de tudo, de qualquer coisa. Como é que a gente fala desta espiritualidade para o outro que acabou de perder um ente querido, né? Como é que a gente convence as pessoas? Olha, Deus vai te consolar, assim, mas a pergunta que faço é, o que é que Deus quer nos dizer com este momento atual que estamos vivendo? Deve ter alguma coisa. Deus tem um propósito para isso. Ele não permitiria nós passarmos por esse grande desafio se não tivesse um propósito. Algo tem que ser dito, né, com isso tudo. Eu coloco aqui uma pimenta malagueta bem ardida nesse debate, porque é um desafio. Espiritualidade e vida, mas diante da morte, e que não é uma morte esperada. Né? Eu quero aprender assim, nós vamos ao hospital, mas quem está no hospital é alguém que já tem uma doença acumulada, que já aconteceu alguma coisa e está ali, sabe que vai. Todos nós sabemos que vamos morrer um dia, mas como dizer dessa vida e dessa espiritualidade para uma pessoa que acordou hoje de manhã, mas não sabe se vai conseguir dormir essa noite? Porque o negócio está muito assim, de repente, né? Está muito de repente. Obrigado, Nuno, de você ter falado. É uma pena que nós não temos um espaço tão grande para maiores discussões, né, professora? Mas eu penso que a gente tem que refletir, sim, e repensar esse estar com as pessoas. E estar com as pessoas necessariamente precisa falar, não sei. A gente tem que pensar. Eu retomaria só
aquilo que a gente falou no começo, a capacidade de enternecimento. Então, não dá para ter espiritualidade se eu não tenho capacidade de enternecimento, compaixão. Olhar, sim, a qualidade de vida, a saúde, mas justamente nesse momento de doença, grandemente, de um número grande de pessoas, né? A doença paira. A gente, hoje, se alguém espirra, você já fica preocupado. Não é? Então, não só a nossa, mas a da sociedade. Então, muito obrigada aí pela sua contribuição, meu irmão. Mas é isso mesmo, diante dessa doença que a sociedade está vivendo, não tem como não pensar. Mas, assim, não tem como também não pensar na saúde, não tem como não pensar na busca de significado para tudo isso. E, de novo, eu só retomo uma coisa assim, acho que o que a Penha quis dizer, que não tem como você se envolver em cada paciente como se fosse a sua história. Você tem que separar, sim, a história dele e a minha história. Isso não significa que eu não tenho compaixão, que eu não tenho enternecimento, mas eu preciso separar, porque senão eu vou chorar a cada história escutada, né? Nós, como psicólogos, nós temos que ter compaixão, sim, mas eu preciso separar a história do outro, da minha história. Não que eu não vou tomar aquela história e pensar nela, e rezar por ela, e fazer tudo o que eu posso. Mas o que eu posso é assim, eu estou aqui para acolher a tua história. Vamos acolher juntos, vamos caminhar juntos. Mas essa é a tua história e essa é a minha história. Isso não é egoísmo, gente. Isso é ajudar o outro também. E nesse momento, quantos amigos que eu já vi passarem pela pandemia, pelo Covid. Uma amiga saiu esses dias do hospital, tem outro que está na UTI. Como não compadecer-me? Lógico, com certeza. Porque a espiritualidade me leva a estar acolhendo a dor do outro, sim. Tá, okay? Muito obrigado, viu, professora Márcia? Maravilhosa. Todas as palavras que a senhora dirigiu a todo esse grupo, eu tenho plena certeza que nos enriqueceu. Eu gostaria de falar. Aí depois, então, pode, depois da Fatiminha, aí, irmã, por gentileza, pode já finalizar. Não, sem problema. E se o padre Zezinho depois puder finalizar com uma oração, eu agradeço. Eu quero falar para a Márcia que hoje ela falou assim, muito próxima para o nosso coração. Né? Então, as suas palavras, eu acho que ela veio assim de encontro com aquilo que a gente estava precisando de ouvir nesse momento. Isso é acolhida, isso que você fez hoje aqui é uma forma de acolher. Né? Ontem eu estive na live do Dom Tolentino e foi a espiritualidade também, né? Muito boa. E hoje eu vi você. Tudo isso eu acho que são momentos que vai trazendo assim, uma ressignificância para nós, para a gente poder compreender esse momento pelo qual nós estamos atravessando, e estamos todos nós, né, na mesma situação, todos nós sem saber para onde ir, mas a gente sabe onde a gente está fundamentado, isso que é importante. Sim, isso, muito bem. Eu tenho assim... hoje eu estou assim, tendo a grata alegria de poder dizer que recebi uma notícia. Eu estava com uma sobrinha de 5 meses com Covid, testada positivo, e hoje a gente recebeu o diagnóstico da cura. Né? Tá ainda os cuidados necessários, mas pelo menos essa parte que nós vivemos a semana toda, há 10 dias que nós estamos vivendo numa ansiedade muito grande, a família toda, né? Então, acho que assim, tudo que você falou hoje, além de trazer Jung, que é maravilhoso, né, trazer para a gente essa forma como você fala, e que é uma forma assim de... a gente percebe que isso é você. Essa ternura que você traz, né, essa acolhida, esse colo que você deu para todo mundo aqui hoje, porque eu acho que foi um colo, né? Foi assim que eu me senti, num colo. Então, assim, minha gratidão, tá? Muito grata, grata, grata por ter conhecido você hoje e poder ter recebido tanta coisa boa como foi
o que você entregou para a gente hoje, tá? Deus lhe pague. Amém. 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 Amém, irmã. Tá, nós vamos aqui terminando, desculpa aí que nós, passamos um pouco aí do horário, tem algumas pessoas, acredito que saíram também, porque tem a missa às 6h30, né? Mas, Márcia, nós agradecemos imensamente a tua participação, vamos te chamar outras vezes, porque é um tema, assim, muito pertinente. E lembrando aqui, né, o Renato pediu para a gente lembrar, dia 7 de julho, nós temos a espiritualidade na liturgia, o nosso celebrar, que acho que termina assim bem, né, muito interessante, com o Padre Kleber de Piracicaba. Isso. Né, a gente vai divulgando nos grupos. Padre Paulo, tem algumas pessoas aqui nos grupos, toda triste, que não conseguiram entrar, bom, sabe, os problemas técnicos. Talvez seria bom disponibilizar também essa gravação no YouTube, para que as pessoas, né, possam acessar. Também a outra, umas pessoas me pediram, e vamos disponibilizar também, né, o material aí que você colocou hoje, apresentou, que é bem rico, assim as pessoas vão se sentir mais consoladas, aqueles que não conseguiram participar, tá bom? Ótimo. Passar para o nosso técnico, o Johnny, e ele vê isso para nós. Isso. Olha, que Deus abençoe. Padre Zezinho? Queremos agradecer a Deus pela presença da Márcia, Regina. Foi um prazer estar ouvindo você e contribuiu muito, como já foi dito, para este nosso momento que estamos vivendo. Acho que ser missionário é ser alguém preocupado com a vida, né? Preocupado com a saúde, preocupado com o bem-estar do corpo, da matéria, mas também do espírito, do espiritual. Está interligado, né? Sempre que eu vou aí a São Paulo, eu vou na igreja Nossa Senhora da Saúde, porque meu irmão mora próximo aí, que sempre já participei de várias missas. Pedi que a Nossa Senhora, aí com o título de Nossa Senhora da Saúde, ela nos dê a saúde que nós necessitamos, da graça de vivermos a nossa missão, de encorajarmos as pessoas com quem nos encontrarmos ao longo da nossa vida, principalmente nesse tempo de pandemia. Pedindo, rezando a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, por intermédio, por intercessão de Nossa Senhora, abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito agradecido, tá? Obrigada a vocês, uma boa noite, bom descanso, muita saúde para nós e para o mundo. Professora, contamos com a senhora em outros grupos, viu? Nós vamos entrar em contato. Tudo bem, estamos aí, disponíveis.
Olá, gente, estão me ouvindo? Vocês precisam sair da sala para eu fechar. Vocês precisam clicar lá para fechar a sala. Vera, eu vou abrir outra sala para conversar com a pastoral. Deus abençoe. O que você quer?